Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 7 de dezembro, quinta-feira da primeira semana do Advento. Hoje a igreja faz memória a Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e de 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por essa palavra aos nossos corações. E hoje, na Santa Liturgia, o Senhor nos fala da obediência. Obediência em ouvir essa palavra que todos os dias nos são faladas através do Santo Evangelho. É muito importante, queridos e amados irmãos, acolher esse Santo Evangelho e colocá-lo em prática, e ser obediente àquilo que o Senhor nos fala através do Santo Evangelho. Hoje Ele nos fala sobre essa obediência em escutar a palavra do Senhor e colocá-la em prática. E Ele faz comparação sobre as casas construídas sobre a rocha e construídas sobre a areia. Aqueles que ouvem a palavra, que colocam em prática, que pratica aquilo que o Senhor nos fala, são como aquelas pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha. Jesus compara essa obediência à construção de uma casa daqueles que ouvem a palavra, daqueles que praticam a palavra do Senhor. Que a tribulação do dia a dia, quando são construídas sobre a rocha, essas tribulações, essas preocupações, as incertezas, as dúvidas, jamais destruirão a nossa caminhada, porque foi construída com solidez, foi construída com bastante fé e perseverança na nossa caminhada, ou seja, casa construída sobre uma estrutura rochosa. Quando essas tempestades da vida, as tempestades do dia a dia vierem, permanecem firme e inabalável. Por outro lado, quando aquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus, aquelas que escutam a palavra que entra no ouvido e sai no outro, mas que não as colocam em prática, são como alguém que constrói sua casa sobre a areia. Aí fica fácil a destruição, fica fácil
a ser tudo desmoronado. As adversidades surgem, as dificuldades aparecem, o desânimo surge em nossas vidas e a casa desaba. A fé verdadeira não é apenas uma profissão de palavras, mas uma ação prática. Não adianta nada nós proferir as palavras, não adianta nada nós falarmos palavras bonitas, mas se não a colocarmos em prática, será como essa casa construída sobre a areia. Queridos e amados irmãos, esforcemo-nos por não apenas ouvir a mensagem de Jesus, mas também vivê-la em nossa vida diária. Construamos nossa vida espiritual sobre o alicerce sólido da obediência a Deus e estejamos preparados para enfrentar as tempestades da vida. Que com muita fé e com muita firmeza nós possamos superar todas as barreiras e as dificuldades. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.